de Josué, capítulo 14. Nós inicialmente leremos os versículos de 1 a 6, e ao longo da exposição nós faremos a leitura do restante do capítulo. Josué, capítulo 14, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto às 2 tribos e meia, já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jafoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, Senhor. E, ó Deus, dela nós desejamos, Senhor, colher um benefício maior para as nossas almas. Que nesse momento, através da explicação e das aplicações da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, Ele leve às profundezas dos nossos corações o benefício, a graça da Tua palavra. Que, ó Deus, nós não saiamos, não nos levantemos de nossos assentos como chegamos, mas que possa, ó Deus, ter acréscimo, alimento, benefício, que o bem da Tua palavra, ó Deus, seja aplicado aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que eles provem, ó Deus, o poder, o deleite, as delícias da Tua palavra, em serem por ela, ó Deus, animados, encorajados, corrigidos, ó Pai, e firmados nela. É o que nós pedimos no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, desde que nós começamos esta série em Josué, nós temos dito a vocês que aqui é uma jornada para a terra prometida, que nós poderíamos dizer ser um caminho para o lar, caminho para casa. Este é um dos maiores anseios do nosso coração, o desejo por uma casa, o desejo da nossa casa. Mas eu acredito que, pelo tanto que nós já caminhamos aqui, vocês também já entenderam que este é o anseio pela casa do Pai, por estar na casa do Pai. E nós hoje começamos a andar mais, a entrar mais numa seção do livro onde estas coisas ficarão mais claras. Quanto ao fato de que não é simplesmente a entrada na terra prometida, não é simplesmente ter a herança da terra, mas estar na presença da terra, na presença de Deus. Os capítulos de 13 até o 21 desta seção do livro de Josué vai nos falar mais profundamente sobre esta verdade. A verdade de que não apenas Deus está cumprindo as suas promessas, mas o fato de que Deus está trazendo o povo para a presença dEle, fazendo com que a promessa se cumpra não apenas em lhes dar uma terra, mas em lhes dar uma terra que Deus está presente com eles. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o tabernáculo era o grande local de encontro entre Deus e o homem. Era o lugar onde Deus viajava 3 vezes por ano para
ali com o povo de Deus reunido, estar com este povo seu. E a centralidade do tabernáculo estará presente nos capítulos de 13 a 21, apontando para um propósito maior para a terra prometida, que é Deus presente com o seu povo. A razão pela qual Deus está dando a terra ao povo é para estabelecer um lugar onde Ele habitaria com o seu povo. De maneira que essa é a estrutura destes capítulos sobre os quais nós avançamos ao entrar no capítulo 14. Esta é uma verdade que permeia toda a Escritura. Nós começamos com uma casa e um lugar onde Deus está com o povo no Éden. E nós vamos terminar com novos céus e nova terra, também com uma casa onde agora Deus estará para todo sempre com o seu povo. Mas esta verdade, ela foi amplificada para além da ideia da terra. Ela foi amplificada para a ideia de que o próprio Senhor Jesus se tornou aquele que habitou entre nós e o próprio templo onde nós habitamos. João 1,14 diz que Ele habitou entre nós. E todos os evangelhos dizem que Ele foi o templo que foi derrubado na cruz, mas que foi reerguido depois de 3 dias, para que pudéssemos nele, agora sendo nós mesmos o templo, habitarmos nele. Essa é a herança que nós ansiamos. É sobre isso também que vem falando os textos do Antigo Testamento. E transformando cada vez mais, a Escritura vai avançando, transformando a linguagem da terra na linguagem da herança que se transforma. O nosso texto, ele começa com a distribuição da herança, da terra. Aqui nós vemos um comitê dos versículos de 1 a 5, distribuindo terra ao restante das tribos de Israel. As 9 tribos e meia estão agora recebendo a terra. Isto serve também para reafirmar a verdade de que Deus cumpre a sua promessa, de que Ele dá a terra, de que Ele traz o seu povo à terra onde Ele habita com Ele. Mas não apenas isso. O que nós vemos aqui também, e veremos nesta manhã, é o que nós devemos fazer se nós quisermos receber esta herança. Aqui nesta passagem nós seremos apresentados a Calebe. Já fomos apresentados longamente até aqui a Josué. E na manhã de hoje nós conheceremos um pouquinho mais sobre Calebe. Aqui nós vemos que estes 2 homens, de uma maneira incomum, estão aparecendo no nosso texto. Quando há um comitê para distribuir terras a tribos, nós vemos que 2 homens, um receberá a terra em primeiro lugar e o outro receberá a terra por último. Primeiro Calebe e finalmente Josué. 2 homens, não 2 tribos, o que é muito estranho, o que é diferente. Mas eles também surgem aqui, e é este o ponto que precisamos entender, como um modelo para nós. Eles surgem como um modelo do tipo de fé que Deus está procurando na vida do seu povo. É assim que nós recebemos a herança, é assim que nós entramos na nossa terra, é assim que entramos na casa do Pai, por meio da fé. E é precisamente por isso que depois de termos sido apresentados a Josué, agora nós estamos sendo apresentados a Calebe. Porque Calebe e Josué, eles representam para nós o modelo do tipo de fé que entra na terra prometida. Vimos muitas coisas sobre Josué, sobre sua fé. Vimos a sua coragem, vimos a fé dele se apresentando no momento em que ele clamou pelo milagre do Senhor durante as batalhas. E agora nós veremos um pouco sobre Calebe e a maneira como a sua fé, ou a força da sua fé, nos é apresentada aqui neste texto. Primeiramente, meus irmãos, eu gostaria que você observasse comigo na sequência do texto. Nós vimos no verso 6 que Calebe aparece na cena. O texto diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus,
em Cádiz Barneia a respeito de mim e de ti. Primeira coisa interessante e importante na abertura que o texto faz da aparição de Caleb é o que ele está pontuando a respeito dele próprio e a respeito do próprio Josué. Ele tem a devida consciência de que já fora aprovado como um homem de fé, que lá atrás a própria palavra e o próprio Deus já os haviam reconhecido a ele e a Josué como homens de fé. Como estes dois modelos do tipo de fé que é necessário para entrar na terra, para receber a terra, para receber a herança do Senhor. Caleb já conhece a posição de Deus a respeito dele próprio. Ele já sabe o que Deus pensa da sua fé. E o que o texto vai fazer na sequência é nos apresentar isso que ele próprio conhece, isso que ele próprio já ouviu e ele já sabe da parte do próprio Deus. Vejam comigo os versículos 8, 9 e 14. A palavra de Deus diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Agora o verso 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Prestem atenção, meus irmãos, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O que nós vemos a respeito da fé deste homem aqui, meus queridos? Nós vemos aqui um homem que seguiu a Deus de todo o coração. A fé é, sobretudo, o coração inteiro confiando no Senhor. E é isso que nós vemos em primeiro lugar a respeito de Caleb aqui. Ele é o nosso modelo de fé, é isso que nós estamos aqui sendo apresentados. E na primeira das características desta fé, da força dessa fé, nós percebemos que ele é um homem que seguiu a Deus de todo o coração. Por 3 vezes, nestes 3 versículos, o texto traz esta ênfase. Ele diz que ele seguiu totalmente o Senhor. E o que significa seguir totalmente o Senhor? O que significa estar com o coração inteiro em uma fé no Senhor, em uma confiança no Senhor? Meus irmãos, isso significa que ele, Caleb, é uma pessoa que encheu o seu coração até a borda do próprio Deus. Que ele teve o seu coração completamente, inteiramente, até transbordar na borda do Senhor nosso Deus. Não há nada no coração de Caleb que seja contra o Senhor. Não há nada no coração de Caleb que tente fazer do seu próprio modo, que tente fazer diferente daquilo que o Senhor estabelece para ele. Isso significa que a vida de Caleb, assim como a de Josué, está completamente alinhada com Deus e com suas promessas, e não há nem mesmo uma pequena variação nisso. Quando a Escritura, em vários outros lugares, fala sobre a inteireza de coração, ela aparece justamente como uma qualidade da fé, como uma qualidade, uma evidência da verdadeira confiança no Senhor. Aquele que de fato tem fé no Senhor, aquele que de fato confia no Senhor, ele tem um coração inteiro no Senhor. Ele não é alguém que confia 70% em Deus e 30% no seu trabalho. Ele não é alguém que confia 70% no Senhor e 30% no humanismo, nos nossos recursos, na ciência, na tecnologia, na psicologia, em qualquer destas coisas. O que nós vemos é que o texto está dizendo que para Caleb era totalmente o Senhor. O seu coração, a sua confiança eram inteiras em Deus.
Esta é a primeira das características da força da fé, que faz aqueles assumirem a herança do Senhor, a terra do Senhor. Serão estes que entrarão em novos céus e nova terra. Aqueles que têm um coração inteiro em Deus, que não dividem o seu coração, uma parte para Deus e uma parte para uma outra coisa. Uma ilustração que vai ajudar vocês a entenderem um pouco sobre corações dúbios, divididos. Nós conhecemos bem pessoas de duas caras. Pessoas que agem de uma maneira na frente de certas pessoas e de uma outra maneira na frente de outras pessoas. Essa é uma pessoa que tem duas caras. Ela tem uma cara para alguns e uma outra cara para outros. Agora tente pensar nisso em termos de um coração. Pense em termos de crentes que têm dois corações. Pense em crentes que agem como se crescem nas promessas de Deus em algumas situações, mas como se não crescem em Deus em outras situações. O crente de dois corações ou de um coração não inteiro é como uma pessoa de duas caras. Ele oscila entre dois modos, entre duas maneiras de viver. No domingo ele diz que ele confia no Senhor, ele levanta o braço na hora do cântico, e ele fecha os olhos, e ele geme, e ele diz: eu creio, eu confio. Mas na segunda-feira, na primeira dificuldade, ele vacila, ele não confia no Senhor, ele lança mão de outros recursos, ele não mais confia que os seus joelhos dobrados possam trazer provisão. Ele não mais confia que Deus será o ajudador na hora da necessidade. Ele acha que ele precisa de outros recursos. Ele acha que ele precisa de outras fontes de socorro. Caleb não é assim. Caleb não tinha dois corações. Ele é um perfeito exemplo do que significa amar ao Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, como nos ordena Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A fé sincera de Caleb mudou a maneira como ele vivia completamente. Todas as ações e o tempo todo das suas ações, Caleb está sendo orientado pelo que ele confiava do Senhor, pelo que ele cria do Senhor. Isso o diferenciava de outras pessoas. Isso fez de Caleb alguém completamente diferente dos outros. Isso nos leva ao segundo aspecto da fé de Caleb. Não era apenas uma confiança inteira em Deus, mas uma confiança que o fez mudar na maneira de se relacionar com tudo e com todos. E numa destas maneiras, fez com que ele não tivesse medo do homem, medo do mundo. Quando nós olhamos para a fé de Caleb, nós vemos que a fé em Deus fez com que ele não tivesse temor do homem ou do mundo. Se nós cremos, meus irmãos, que nós temos uma herança eterna prometida e guardada para nós nos céus, nós não temeremos nada nesse mundo. Nós não temeremos o fio da espada, nós não temeremos a ponta do fuzil, nós não temeremos terremotos e guerras, não temeremos pandemias, nós não temeremos o homem mau. Foi isso que a fé fez com o coração de Caleb. Lá em Números capítulo 13, capítulo 13 e 14 e seus versículos, nós vemos a narrativa das coisas que explicam por que Caleb está aqui em Josué 14, na posição em que está. Recebendo terra como uma pessoa, não como uma tribo. Em Números 13 e 14, ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés até Cades Barneia para espionar a terra. Ao fim de 40 dias, ele e os outros 11 trouxeram um relatório a Moisés. Todos os 12 foram unânimes quanto a perceberem as bênçãos da terra. Todos eles, em Números 13, 27, disseram que a terra emanava leite e mel.
Mas 10 dos 12 espias disseram que achavam que as pessoas na terra eram fortes demais para Israel. Isso está em Números 13, verso 28. Nesse sentido, a fé, a confiança inteira de Caleb já o fez diferente dos outros. Os filhos de Anak, eles estavam nesta terra. E eles eram como gigantes para ele, como eles próprios descreveram em Números 13, 33. Mas Caleb, no capítulo 14, apresenta um parecer diferente. Ele tinha um coração diferente em relação a estes gigantes anaquins, a esses filhos de Anak. E então ele diz, diferente dos 10 espiões. Enquanto os 10 espiões apresentaram um parecer ao povo que fez com que o coração do povo derretesse de tanto medo, Caleb teve uma postura diferente. Ele, seguindo o Senhor de todo o coração, como diz aqui o verso 8, ele cria que Deus era capaz de vencer as pessoas naquela terra. E ele apresenta isso, dizendo: se o Senhor se deleitar em nós, e ele acreditava nisso, ele nos trará esta terra e a dará a nós, uma terra que mana leite e mel. Só não se rebele contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são para nós como pão. Sua proteção será removida deles, e o Senhor está conosco. E então brada Caleb diante do povo, ao contrário daqueles que os encheram de medo, e disse: não os temais, não os temais. Estas palavras, meus irmãos, estão em Números 14, versículos 8 e 9. Caleb, ele tinha fé nas promessas de Deus, e ele não temia o homem, não importasse o quão grandes fossem estes homens. E como resultado desta fé, Deus prometeu a ele uma herança particular da terra. É por isso que nós vemos aqui 2 homens e não 2 tribos, recebendo em primeiro e em último. E o fato de Caleb receber primeiro e Josué receber por último é para fazer uma espécie de ponta a ponta. Os 2 modelos de fé, Caleb e Josué, precisavam estar na primeira e na última ponta. Precisavam amarrar as pontas para deixar claro que somente gente de fé, somente pessoa de fé herdará a terra. Somente aqueles que confiam no Senhor completamente e inteiramente, ao ponto de terem seus medos, de terem suas covardias, de terem seus temores removidos, somente eles herdarão a terra. Novos céus e nova terra não são para aqueles que não confiam inteiramente no Senhor. Novos céus e nova terra não são para aqueles que não veem a inteireza de sua fé lhes transformarem em seus medos, removerem deles a incredulidade e a desconfiança. Todos os outros 10 espias morreram no deserto. A sua falta de fé impediu-os de entrarem no descanso de Deus. Eles não herdaram a terra, apenas Caleb e Josué herdaram a terra. Apenas os 2 espias que carregaram fé, e uma fé inteira nos seus corações, estão recebendo a terra na primeira ponta e na última ponta aqui. Vejam agora comigo o versículo 12. Ele diz assim: agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Meus irmãos, a transformação que a inteireza da fé de Caleb produz nele, leva a uma ousadia tão marcante, tão acentuada, que no verso 12, ele está pedindo justamente a terra que era a mais assustadora dentre as terras.
O exato lugar onde moravam os filhos de Anak, onde estavam os gigantes anaquins, era aquele lugar que Caleb quer como sua possessão, como sua herança. Aquilo que mais causou medo, aquilo que mais assustou e causou pavor no coração dos 10 espias reprovados, era exatamente o lugar onde Caleb queria morar. Ele queria morar no lugar que era o medo das pessoas que não sabem confiar em Deus. Ele queria morar exatamente onde aqueles que vacilam na fé têm medo de habitar, têm medo de estar. Este é um grande desafio para nós, porque nós somos mimados, nós somos melindrosos, e nós queremos a segurança dos lugares onde os nossos medos não são desafiados, onde os nossos temores não são desafiados. Eu duvido que de boa consciência, qualquer um de nós aqui, escolha querer ser crente na Coreia do Norte, escolha ser crente na China com a sua ditadura anticristã, ou querer estar em lugares onde a fé será mais difícil de ser praticada. Caleb, na inteireza da sua fé e naquilo que são os efeitos da fé sobre a sua própria fé, ele busca justamente o lugar onde a sua fé será mais desafiada. Ele quer, como diz o verso 12, habitar nas montanhas dos Anaquins. Ele quer ir lá para cima do touro e ele lá quer agarrar o chifre do touro. Ele não está buscando banheira quente, ele não está buscando conforto, ele não está buscando regalia para a sua fé. Ele quer que ela seja desafiada, ele quer que ela seja testada e provada. Meus irmãos, este é o modelo de fé que é apresentado para nós, que queremos e que ansiamos e que desejamos estar na terra onde o Senhor habita, receber a nossa herança, a nossa porção na casa do Pai. Ele pediu sua herança na região montanhosa dos Anaquins. E é exatamente isso que vai acontecer em Josué capítulo 15, versículo 14, no próximo domingo. A fé de Caleb em Deus o capacitou a ser destemido diante do homem, diante do mundo. E esta é a segunda coisa que nós aprendemos aqui a respeito da fé de Caleb, que é um modelo para nós. Isso se aplica a nós ainda hoje. Quando você pensa sobre a fé de Caleb aqui, a sua inteira confiança em Deus, o seu destemor diante do homem e do mundo, como você se compara? Como você se acha agora, se encontra agora? Como é o seu coração? Ele é inteiro em confiar no Senhor? Ou ele é um coração como uma pessoa de duas caras? É como uma pessoa de dois corações? Há temor do homem e do mundo? Ou você está vivendo de maneira destemida e dizendo: me dê as montanhas de Anaquim? Eu quero viver e eu quero por herança as montanhas de Anaquim. Aquilo que mais assombra os outros, é isso que eu quero. É assim que gente de fé age. É assim que gente de fé vive. Não com moleza, mas com destemor, com coragem. Eu me lembro de uma ocasião em que, estando na igreja de Porto de Galinhas, o reverendo Francisco Almeida, um grande amigo, ele estava revitalizando aquela igreja. E ele me chamou no canto e ele: pastor, encosta aqui. Você está vendo aquela senhorinha ali? Frágil, bem idosa. Ele disse: ela mora naquela montanha ali, aquela região montanhosa ali. Quando a gente vai fazer culto de orações na casa dela, a gente precisa fazer um corredor com os diáconos, colocando uma corda, para que as pessoas possam subir e descer usando a corda como uma espécie de corrimão improvisado.
E então ele disse que aquela senhora tinha pouco tempo de convertida, mas que era a pessoa com maior destemor e vitalidade na igreja. Disse: esta senhora é um poço de coragem. Ela desce todos os dias 1 hora antes do culto iniciar, e ela percorre todas as ruas próximas da igreja distribuindo folhetos. E por várias vezes, na minha fraqueza, disse o pastor Francisco, eu sou tentado a dizer para ela se preservar. Não, minha irmã, deixe isso para os mais novos. A Bíblia mesmo diz que os jovens são os que têm força. Aí ela sempre me diz: pastor, mas eu tenho fé. Eles podem ter a força do corpo, eu tenho a força da fé. Enquanto o Senhor me mantiver saudável, enquanto o Senhor me mantiver cheia de confiança nele, enquanto o Senhor me mantiver nesta graça, é assim que eu quero viver. Não da maneira mais fácil, da maneira mais desafiadora possível. Isso é bom para mim, porque eu sinto que eu estou viva, que a minha fé está viva. É assim que crentes deveriam viver, meus irmãos, não buscando o que é mais confortável, o que é mais fácil, mas buscando o que é mais desafiador, buscando aquilo que desafia os nossos medos do homem, do mundo, para que a nossa fé seja provada, testada e se mostre. E finalmente, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que o que nós vemos de Caleb não é essencialmente sobre ele. O importante aqui não é a força da fé de Caleb que cancelou o seu medo do homem, mas era o objeto da sua fé. A sua fé estava em Deus. Ele diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos trará a esta terra e a dará a nós. Este é o ponto alto e mais importante a respeito da força da fé de Caleb. O objeto da sua fé é o que consiste na força da sua fé. Ele não disse diante destes homens e mulheres: se minha fé for forte o suficiente. Ele não disse isso, ele disse: se o Senhor se agradar de nós. E ele cria que Deus simplesmente cumpriria as promessas, apesar das probabilidades, apesar das circunstâncias. E aqui um ponto importante para nós estabelecermos, meus irmãos, é porque nós temos dificuldade com estas situações, com analisar os nossos comportamentos diferentes nestas situações. Alguns eles se dizem realistas e outros se dizem otimistas. Alguns podem dizer que os 10 espias eram realistas. Eles viram gigantes na terra e eles foram realistas sobre a situação. Não há como derrotá-los. Há um sentido de lógica e de racionalidade no que eles fizeram. Alguns podem dizer que Caleb era otimista. Mas se você simplesmente observar e ver em Caleb como alguém otimista, você vai errar o alvo. Você não vai observar o que é correto a ser observado aqui. Na verdade, Caleb, ele é o que é verdadeiramente otimista aqui, realista aqui. Ele tinha uma visão melhor do que os espias. Ele viu que Deus fez uma promessa de dar a terra ao povo, e ele sabia que Deus cumpriria sua promessa. Seria irreal pensar que Deus fosse lutar pelo povo de Israel e fosse derrotado. Não é realista você pensar que Deus não vá conseguir o que prometeu. Os 10 espias, eles deixaram Deus fora da equação, e isso não é realismo. Agora a grande questão é que você o tempo todo deixa Deus fora da equação. Quando Deus diz que você deve lançar as tuas ansiedades sobre Ele, e no devido tempo Ele te exaltará, e você troca esse caminho por uma outra coisa, você não está sendo realista. Você está sendo o mais irrealista e a mais irrealista das mulheres e dos homens.
porque aquele que é poderosamente para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, está dizendo a você e você está duvidando. Isso não é realismo. O objeto aqui da fé de Caleb também não se resume simplesmente a ser realista ou otimista. O objeto da fé de Caleb era Deus, é por isso que ele não teme o homem, ele não teme o mundo. Não era porque ele era otimista ou porque ele tinha uma fé forte, mas a força de nossa fé aqui não é o que importa. Não é simplesmente uma questão de atitude, mas uma questão do objeto da nossa fé que é crítico aqui. E eu gostaria de usar de uma ilustração para que vocês possam entender isso aqui. Imagine um ginasta balançando nas barras. Ele pode ter um punho de ferro, mas se o equipamento estiver com defeito, o resultado será uma tragédia. E eu creio que vocês concordam comigo. O Ayrton Senna, eu vi o documentário dele essa semana, era o melhor do seu dia. Mas o seu equipamento esteve acima disso por conta do defeito. Pouco importa a força da nossa fé. Se o objeto da nossa fé estiver errado, quando o equipamento está com defeito, a tragédia é certa. E este é o grande ponto a respeito da fé de Josué e da fé de Caleb. O que precisamos, meus irmãos, não é de uma grande confiança. O que nós precisamos é de um grande Deus. É disso que nós precisamos. A essência da fé é se apegar a um Deus que é fiel. O nosso aperto, às vezes, ele pode ser muito fraco, mas Deus é muito forte. Nós começamos o culto de hoje cantando Grande Deus. E este é o grande ponto a respeito da força da fé. O que faz da nossa fé, de fato, grandiosa, é o objeto dela, Cristo, o grande Salvador. Não se trata da nossa atitude, não se trata da grandeza da nossa atitude, da força da nossa confiança, se trata do objeto certo para a nossa confiança, do objeto certo para a nossa fé, um grande Deus, um grande Cristo, um grande Salvador. Veja o verso 10 comigo. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Quem é grande aqui, meus irmãos? Deus é grande. Quem é forte aqui, meus irmãos? Deus é forte. E o texto termina dizendo: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Os maiores adversários não são páreos para o nosso Deus.
Porque quando nós falamos do objeto da nossa fé, quando falamos daquele em quem nós confiamos, quando falamos de quem nós cremos, nós estamos falando de um grande Deus, de um grande Cristo, de um grande Salvador. É isso, meu irmão e minha irmã, que faz da sua fé forte. Um grande Deus, um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que quer que o seu povo habite em sua presença, um Deus que já veio e já habitou entre nós, e que já fez com que experimentemos a presença dEle através de seu Filho, através de Jesus Cristo. E finalmente e plenamente nós experimentaremos a sua presença nos novos céus e na nova terra. Então, agora, o nosso chamado é esse, para que nós tenhamos uma fé sincera em Deus, uma fé inteira, uma fé até a borda, e que não temamos o mundo e não temamos o homem, e que por termos a força de um grande Deus, a força de um grande Salvador, que perseveremos nesta confiança, para que possamos alcançar a nossa herança prometida. Que Deus os abençoe, que Deus os sustente em ter corações inteiros, e não serem medrosos, e não temerem o mundo e o homem, e reconhecerem que a força desta fé repousa no objeto dela, um grande Deus, um grande Cristo, um grande Salvador.